Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E hoje, como está iniciando o inverno, eu decidi falar um vídeo temático sobre a história do reino de Kislev. Kislev é uma mistura da cultura, da tradição e da mitologia da antiga Commonwealth da Polônia e da Lituânia e da Rússia, tudo numa coisa só, claro, com um toquezinho de magia aqui e ali e com ursos para tudo quanto é lá, que aí fica mais legal, assim como na Rússia na realidade. Então, eu decidi trazer hoje o tema de Kislev para complementar o seu conhecimento do velho mundo. Bem, Kislev nem sempre foi essa terra maravilhosa e gelada que protege o mundo civilizado e o Império Humano das incursões do caos. Há muito tempo atrás, as terras que hoje se chamam de Kislev eram habitadas por tribos nômades de cavaleiros das estepes. Essas tribos eram formadas em conjunto pelos nômades chamados Ungols. Esses Ungols habitavam essa região e eles utilizavam alguns tipos de magia mais primitiva, e algumas mulheres das tribos dos Ungols recebiam habilidades mágicas para impedir a influência do caos naquela tribo, naquela comunidade. Essa região fica logo abaixo de Norsca, e acima de Norsca é o território desolado do caos. Então a influência do imaterial e dos poderes da ruína é bem intensa no norte dessa região. Criaturas monstruosas, magias aberrantes e malformações são uma coisa comum se tu não tiver um jeito de se proteger dessa influência mágica. E o caos predata todos os seres humanos, porque os seres humanos no mundo antigo são uma das facções mais recentes. Então, desde que eles habitaram essa região, eles tiveram que lidar com coisas como trolls, dragões ogro e criaturas assim mundanas do dia a dia, como os homens besta que habitam as florestas de quase todas as regiões do mundo antigo. E nessa época, o nome Kislev não era nem cogitado para essa região. Não era um país unificado, eram apenas vários grupos, geralmente familiares ou um pouco maiores, de bárbaros que viviam nessa região, e apenas uma ou outra cidade era maior que as outras, mas não tinha assim um governo central ou uma coisa maior controlando como se fosse um estado em si ou um país. E do outro lado das montanhas do fim do mundo seria a leste desse mapa. Tu continua ali em High Pass, que é aquela passagem ali ao norte. As montanhas do fim do mundo é essa cordilheira desenhada em cima do nomezinho de Kislev, World Edge Mountains. Essa ali é a região, e tu vê que tem uma passagem de um lado para o outro das montanhas. Essa região se chama High Pass, ou Passo Alto, e leva as estepes ao outro lado, a região de Kislev, numa passagem relativamente segura nas montanhas. Fica com esse local na cabeça, porque ele vai ser importante para a história que vai seguir. Bem, o caos não é de ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. Conforme a influência do caos ia aumentando, as tribos do norte começaram a se converter e literalmente vender a sua alma em servitude eterna aos deuses do caos e buscar a sua atenção e a sua glória. Conforme as tribos do norte se entregaram para os poderes da ruína, algumas tribos de cavaleiros das estepes também começaram a seguir. Um dos mais importantes foram os Kurgans, que representam o maior número de seguidores humanos do caos. E enquanto isso,
Conforme o número de seguidores caóticos aumentava e a influência da magia da ruína também aumentava, contaminando o próprio terreno, o próprio solo, matando plantas, transformando animais em monstros, fazendo seres humanos ficarem doentes ou virarem mutações aberrantes, algumas das tribos tentaram escapar desse destino. Muitas fugiram para o sul, mas uma delas em específico, a tribo dos Gospodar, nome meio feio, mas felizmente eles vão mudar depois, eles também acharam feio. Os Gospodar eram uma tribo muito honrada e teimosa. Quando a influência do caos e os seguidores caóticos exigiram que eles se ajoelhassem perante os seus verdadeiros mestres, os poderes da ruína, os 4 deuses do caos, os Gospodar falaram: me faz ajoelhar, seu desgraçado. E eles começaram a lutar contra os soldados e os emissários do caos nessa região. Porém, não eram 1 ou 2 tribos que caíram para o caos, foram centenas de tribos que foram se entregando para os poderes das ruínas, e os Gospodar cada vez mais ficaram isolados, negando as bênçãos dos deuses do caos. E conforme a situação ficava mais e mais difícil, eles começaram a se obrigar a migrar da sua região de nascença. No caso, eles eram nômades, mas eles tinham um território, e esse território era o local que eles queriam ficar. Eles não queriam abandonar essa região, mas devido à influência do caos, eles foram meio que obrigados, sempre tentando lutar e enfrentar as forças da ruína quando possível, nunca entregando sua alma, nunca se rendendo e nunca se ajoelhando perante os deuses do caos. Uma brava demonstração de honra e de teimosia desses soldados aqui, dos homens das pradarias, que viviam com seus cavalos, porque o único jeito de tu ser nômade nessa região muito, muito vasta é tu cavalgar, porque tu não vai conseguir caminhar levando recursos de um lado para o outro. Além de que eles também tinham o costume de pastorear animais, tal, porque aqui geralmente o que cresce são gramíneas, então em geral eles eram mais pastores do que agricultores, mas não vem ao caso o que eles comiam. E essas tribos começaram a migrar então para fora da sua região, conforme ela ficava cada vez mais tocada pelas influências do caos e, no caso, a ameaça dos soldados que seguiam o caos também aumentava cada vez mais. E vendo essa resistência e essa teimosia, não só entidades ruins existem no imaterial. Ursun, o deus dos ursos, ficou bem feliz com a resiliência e a teimosia desses soldados aqui, desse povo do norte, e ele achou que os Gospodar mereciam uma mão. Ele ensinou a eles a sobreviver agora nas terras cada vez mais difíceis, com menos recursos e menos comida, e também ensinou a eles a domar os majestosos ursos que viviam nessa região, porque se tu quer derrubar um cavaleiro, é melhor tu ter um cavaleiro em cima de um urso. Não tem como discutir, muito mais eficiente em combate. Então agora que o Ursum abençoou o povo dos Gospodar, eles pelo menos tiveram a capacidade de sobreviver naquela região desolada e cada vez mais árdua. Porém, eles não poderiam ficar ali para sempre e as ameaças das tribos caóticas continuavam sendo cada vez maiores. Conforme os soldados dos Gospodar morriam, mais uma tribo inteira entrava para o caos de outro tipo de povo.
E tu ter derrotado uma tribo inimiga não adiantava nada, porque tinha mais uma vindo na tua direção, querendo matar em nome do Deus do Sangue, querendo destruir a tua tribo, fazer sacrilégios com os corpos. Em geral, não é muito legal morrer e lutar contra os seguidores do caos. Por isso, eles optaram por continuar a migração. Mas dessa vez a migração não foi completamente às cegas. Eles tiveram uma certa ajuda. Apesar da teimosia e da dificuldade dos Gospodar em trabalhar completamente unidos, as tribos deles ainda eram separadas. Eles, em geral, odiavam o caos e não se entregavam, mas também não tinha uma liderança, um comandante geral. As tribos tinham seus comandantes locais. Esses comandantes locais eventualmente vão se transformar nos nobres depois em Kislev, mas não tinha alguém poderoso o suficiente ou com uma causa justa para convencer todo mundo a seguir a mesma bandeira. E isso aí, para eles sobreviverem contra os ataques contínuos dos homens besta, das tribos do caos e outras coisas naquela região terrível e tocada pelo imaterial, eles iriam precisar ser unidos. E por mais fanático que eles lutassem, olha, eu tenho que dizer, os seguidores do caos, no caso de fanaticismo e loucura, eles são superiores a qualquer um. Raras exceções a isso, mas por mais que eles lutassem e por mais que os monges de Ursun tentassem unir o povo pela causa do Deus dos Ursos, não era uma coisa fácil, até porque os seguidores de Ursun, os monges ali eu vou falar mais deles no próximo vídeo, mas eles são mais isolados, eles não são assim uma pessoa do povo, e eles costumam ser monges guerreiros, e eles vivem quase que como um urso. Então eles vivem sozinhos na floresta e lutam quando necessário, trazendo uma força enorme contra os seus inimigos. Não exatamente uma palavra assim de união e de junção entre os povos. Por isso, as tribos também, apesar de ter uma religião em comum, eles não se uniram por essa causa até aqui. E o que fez eles se unir foi um poder um pouco diferente, mas também místico. Existia nessa região uma mulher, uma xamã, uma mulher com poderes de utilizar as forças da magia, de usar os ventos da magia a seu favor. Nessa época, ela era bem nova. O nome dela era Miska. Miska recebeu uma visão e um sonho, uma visão da antiga viúva. Ué, antiga viúva? O que é isso? A antiga viúva, ou também conhecida como a Terra, The Land, ou também conhecida como Kislev, essa entidade era uma criatura muito poderosa e quase que com certeza de influência e de origem do imaterial. Só que diferente das outras criaturas do imaterial, que exigem sacrifício de sangue, que exigem uma devoção e uma fidelidade eterna, essa antiga viúva não pedia nada disso, e ela ofereceu à rainha o seu poder, a sua ajuda. Opa, eu chamei ela de rainha, eu tô botando o carro na frente dos bois. No caso, ela ofereceu à jovem Miska a habilidade de utilizar a magia do gelo. A magia do gelo iria liderar o povo dela, os Gospodar, a Terra Prometida, um local onde eles estariam seguros e onde essa antiga viúva iria dar a ela e às outras que ela treinasse a capacidade mágica para defender essa região.
E não tendo nada a perder, a situação ali onde eles estavam indo de mal a pior, passando fome, com ataques quase que contínuos de homens-besta e de seguidores do caos, bem, o que eles poderiam fazer era aceitar o acordo dessa entidade. Quando ela aceitou, ela acordou diferente, com poderes incríveis, um poder de transformar o próprio inverno em arma, em transformar inimigos em picolé. Então agora, com o poder da magia do gelo, ela demonstrou uma habilidade incrível em expulsar os seguidores do caos que estavam atacando as outras tribos dos Gospodar e unir eles sobre a sua bandeira, se transformando na primeira Rainha Khan. E essa Rainha Khan, com o poder do gelo, treinou outras mulheres nessa mesma arte dos ventos da magia do gelo e nos ensinamentos da antiga viúva. E uma coisa interessante é que essa antiga viúva, a gente sabe como ela se parece. Ela é essa criatura monstruosa do lado direito aqui da imagem, com garras estilo uma enorme ponta de lança, com dentes afiados e enferrujados e com olhos vermelhos de magia, porque é uma criatura do imaterial. E essa criatura, ela tem vários espíritos ali na região de Kislev e geralmente ela faz acordos com os seguidores da magia para trocar a juventude em troca de poder. Então é uma criatura do imaterial, mas não de toda ruim. Existem coisas piores do outro lado. E, em geral, ela cumpriu o seu ponto da palavra, o seu ponto do acordo, e deu à rainha a habilidade mágica para defender o seu povo. E agora, unidos, os Gospodar atravessaram a região das montanhas do fim do mundo em busca da terra prometida que a rainha estava falando que viu num sonho. Bem, se alguém chegasse pra ti e dissesse, cara, abandona tudo aqui e me segue atravessar o Himalaia que tem a terra prometida do outro lado, tu tem que estar muito desesperado para seguir isso aí. E o povo dos Gospodar, eles estavam realmente desesperados nessa época, porque ficar onde eles estavam ia ser condenar a raça inteira à morte. Então eles seguiram a rainha com habilidade mágica incrível, porque era a única chance de sobrevivência. Só que conforme eles viram as habilidades dela, todo mundo ficou com medo dessa magia de gelo poderosíssima. E a rainha Miska também treinou outras mulheres que tinham nascido tocadas pela magia com habilidades mágicas para utilizar a magia de gelo. E se tu me perguntar por que nenhum homem utiliza magia de gelo, bem, a antiga viúva, ela falou para a rainha que se um dia um homem aprender a usar essa magia, seria o fim do povo dela. Todos eles morreriam. Então ela nunca ensinou o segredo a ninguém e todo mundo que aprende faz um juramento de confiança para não ensinar nenhum homem essa habilidade mágica. Os magos do Império querem porque querem tentar descobrir como funciona isso aí. Nem mesmo os slams ou os elfos altos, no caso elfos superiores, conseguem utilizar essa magia de gelo. É algo exclusivo dessa entidade que fez o acordo aqui com a Miska, a primeira das Rainha Khan. Mas, ok, então agora eles têm habilidades mágicas superiores do próprio inverno e eles conseguiram desbravar as montanhas do fim do mundo, enfrentando várias criaturas terríveis do caos que habitavam essa região. A rainha guiou eles em um local seguro,
para a Terra Prometida, aquele local de abundância que o povo dela estaria seguro. Depois de atravessar aquela passagem ao norte, a passagem alta, eles chegaram na região onde hoje é Kislev. Eles atravessaram ali pelo norte do mapa as montanhas do fim do mundo, foram atravessando e até chegar numa floresta cheia, cercada de cordilheiras de montanha, com neve para tudo quanto era lado. Eu imagino aquela cena do Madagascar, que os pinguins chegam na Antártica, olham para o lado, olham para o outro e falam: que fria! Mas no caso, a rainha Miska, quando chegou aqui, vendo essa terra pulsando com energia de inverno, ela se ajoelhou e começou a soltar lágrimas, e reza a lenda que as lágrimas dela se transformaram em cristais de gelo, provavelmente que estava frio, que era um inferno esse lugar, mas ela chorava e as lágrimas se criavam em pequenos cristais, e ela falou: é lindo, é aqui que é o nosso lar. E ela continuou descendo as montanhas e chegando na região antes habitada pelos Ungol. E um detalhe só, essa entidade aqui, a antiga viúva, ela tem mais coisas relacionadas à parte da cadeia geomântica dos homens lagarto, dos Slan, do que do próprio caos e do imaterial. Ué, como assim? Bem, os homens lagarto, eles tinham criado uma rede embaixo da terra para comunicar a magia e para fazer meio que um teletransporte, uma comunicação telepática de um ponto ao outro nas suas regiões. E esse lugar, a energia que vinha para alimentar essa rede geomântica era da própria terra. E essa região onde Kislev habita e a antiga viúva parece se comportar como um pedaço isolado dessa antiga cadeia subterrânea de energia mágica dos homens lagarto. É uma coisa diferente, é como se um espírito ou uma entidade do imaterial sem querer ficasse presa naquela região de terra e ela se alimentasse da própria energia da terra e através da cadeia geomântica ela consegue transmitir a sua influência naquela região. Então, por isso, ela não é exatamente um deus do caos, mas provavelmente uma criatura, uma entidade menor do imaterial que de algum jeito ficou presa na própria terra que hoje é Kislev. E falando na terra, os Ungols que viviam ali eram uma tribo extremamente selvagem e bárbara que morava naquela região, mas eles também não aceitaram o caos, e os Ungol tinham um acordo de não agressão com o Império criado por Sigmar. Então, nessa época, a fronteira norte do Império era pouco protegida e os Ungol viviam em relativa harmonia. Claro, a harmonia que ficar na fronteira do norte faz tu ter assim na tua vida, mas eles sabiam lidar com os guerreiros do caos e eles utilizavam cavalos e táticas de guerrilha como atirar e fugir para enfraquecer os soldados caóticos até o momento de eles estarem com o número reduzido e atacar em todas as direções, matando os inimigos no processo. Eles estavam acostumados a enfrentar pequenas warbands, pequenos grupos de soldados caóticos. Nunca os Ungol iriam imaginar enfrentar outros cavaleiros tão bons ou muito, muito melhores que eles, tanto no arco quanto nas táticas a cavalo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Gospodar pegaram os Ungols de surpresa e durante uma guerra que durou 27 anos, no caso com conflitos esporádicos aqui e ali,
os Gospodar foram avançando, conquistando as maiores cidades dos Ungols, incluindo a antiga capital, que era Prague. A cidade foi tomada utilizando uma poderosa magia de gelo que a Miska invocou, fazendo com que os defensores tivessem que abandonar a cidade. Os exércitos que eles enviavam eram derrotados ou pelo gelo, ou por um ataque de lanceiros que não tinha, no caso de lanceiros a cavalo, que destruíam as tropas leves e nômades dos Ungol. E os Ungol, então, perdendo batalha após batalha, tendo seus números reduzidos e a sua terra conquistada, tiveram que se retirar para o norte. E eles começaram a fugir daquele avanço, tanto para o norte quanto para o oeste, sendo que o território foi conquistado aos poucos pelos Gospodar. E uma coisa também interessante é que os Gospodar utilizaram a magia de gelo para conquistar esse povo que estava aqui. Porém, a magia de gelo vem daquela entidade mística, a antiga viúva. E os Ungol também acreditavam na antiga viúva e eles receberam da antiga viúva bênçãos parecidas com a questão da magia do gelo, uma magia mais relacionada à terra e proteção. As mulheres que eram tocadas por essa magia, elas tinham que trocar a sua juventude para poder utilizar essa magia mais natural, e elas faziam atos bem parecidos com bruxaria. Na verdade, as antigas bruxas, como elas são chamadas, que são meio que, não vou dizer emissárias, mas que conseguem utilizar os espíritos que vivem em Kislev, incluindo, e todos os espíritos que vivem aqui em Kislev, de um jeito ou de outro, estão ligados com a antiga viúva. Então, é a história das babas, das bruxas aqui dessa região, que elas protegiam os Ungols da influência do caos. Mas, pelo visto, a entidade aqui que deu a eles esse acordo preferia muito mais os Gospodar do que eles, dando aos Gospodar a magia mais forte e mandando eles para cá e derrotando o povo dos Ungol no processo. Então, só para te ficar atento e nunca aceitar barganhas das criaturas do imaterial. O povo dos Ungols tinha aceitado e eles foram, se tu parar para pensar, traídos pela entidade que eles achavam os proteger. Claro que se não fosse por isso, eles teriam que vender a alma para os deuses do caos. Então, sei lá, acho que valeu a pena ainda. O acordo não foi tão ruim se tu parar a pensar na opção que seria seguir o caos. Então, pelo menos, eles ficaram livres do caos, mas isso não impediu eles de morrer naquele inverno congelante da magia do gelo, nem sobre a lança dos Winged Hussars dos Gospodar. E agora, expulsos, os Ungol viveram numa região mais isolada ao norte, em pequenas vilas e pequenas tribos, bem longe da região onde antes eles dominavam, que agora os Gospodar começaram a conquistar. E nessa diáspora, nessa expulsão dos Ungols, eles foram expulsando também tribos menores de nômades que seguiram para o norte. E essas tribos eventualmente se transformaram nas tribos de hoje, onde é o sul de Norska e alguns seguidores do caos. Então, triste para essas tribos, mas os Ungol sobreviveram a norte e a oeste da região conquistada pelos Gospodar. E o Império, porque eu sei que tu tá aqui é pelo Império, o que tu quer saber é como é que o Império lidou com essa situação, porque eles tinham um acordo com os Ungol. Bem, o Império não estava nem aí para o que acontecia com os Ungol no norte, porém, quando os Gospodar
atacaram as regiões imperiais do norte, se expandindo agora cada vez mais ao sul. O Império tentou reagir apenas para ver alguns exércitos serem destruídos, porque eles não estavam acostumados a enfrentar esses cavaleiros de choque pesados, utilizando às vezes ursos, e também essa magia do inverno pegou os primeiros exércitos totalmente despreparados. E inicialmente Kislev avançou e dominou uma região ao norte do Império. Não se preocupe, com o tempo o Império vai reconquistar e recolocar a fronteira onde ela deveria ter ficado desde o começo, mas no encontro inicial, os cavaleiros pesados e a magia de gelo mostrou-se demais para o Império na época, fragmentado pela questão dos 3 imperadores. A guerra contra os vampiros não estava uma situação legal para o Império nessa época. E agora que Kislev estava se expandindo e estava crescendo, a Miska, a primeira rainha Khan, decidiu que já fez o suficiente e estava na hora de passar a tocha, mais precisamente a espada, para sua filha. Ela entregou a espada dela, a Fierfrost, que é uma espada mágica, para a filha dela, deixando ela no comando, a filha chamada Shoika. E a antiga rainha Miska falou que iria para o norte, juntou os seus melhores soldados. Ela disse que iria buscar a grande viúva e no momento que fosse necessário, ela voltaria para ajudar Kislev na sua situação de maior calamidade. Acredita-se que ela morreu e às vezes ela reencarna em uma mulher com alta capacidade e geralmente uma governante, como acontece atualmente com a Catarina. Mas isso também é para o próximo vídeo. Agora nós estamos falando da história da formação e da fundação de Kislev. A filha, a Shoika, decidiu que Prague era pequeno demais para ela, uma cidade em ruína que estava em reconstrução, não era legal aquilo ali como capital. Ela decidiu então dar a ordem de formar uma verdadeira capital digna da sua grandeza. E também Rainha Khan não soa bem. Ela decidiu mudar o nome e o título de Rainha Khan para Tsarina. E como Tsarina, ela declarou que essa região inteira era o Tsardom of Kislev, que seria uma tradução para Reino de Kislev. E agora os reis seriam os Tsar e as rainhas as Tsarinas. E essa região então foi fundada uma capital chamada Kislev, não em homenagem ao povo, não em homenagem a alguma coisa específica ou uma pessoa, mas sim a essa entidade, a antiga viúva que deu a eles o poder da magia de gelo. E agora a cidade de Kislev e de Prague continuaram crescendo. Só que a Shoika, ela tinha uma certa ganância, uma certa sede de poder. E tu se lembra os Ungol? Eles ainda estavam vivos, e isso não podia ficar assim. Então, ela decidiu, como nos seus primeiros 2 anos de governo, juntar um exército e atacar os Ungol, destruindo a nova capital deles, que se chamava Norvard na época. Hoje mudou o nome e se transformou na cidade de Erengrad. Essa cidade, no Mar das Garras, é um porto comercial muito rico na região de Kislev, onde saem os barcos para comercializar com a região ao sul do Império e Marienburgo. E os Ungol foram derrotados mais uma vez em batalha, e pela tanta magia de gelo quanto pela cavalaria pesada dos antigos Gospodar. E a rainha decidiu também que Gospodar não tá com nada, esse nome ruim, trava a língua para falar. Agora vocês vão ser todos
Kislevites, e agora o povo se transformou nos Kislevites. A antiga tradição do Gospodário do Zungol até se manteve, mas em geral a nova nação que criou ali, de Kislev, e o povo que nasce ali é um Kislevite. E a rainha também, na sua benevolência, permitiu que o povo do Zungol que se rendesse e aceitasse o governo deles, conseguisse se juntar ao império. Ou era morrer no norte, ou se entregar para o caos, ou aceitar se juntar a Kislev. Não tinha muita opção boa, mas os Zungol acabaram aceitando, e com o tempo e com várias gerações, as facções se misturaram, os Zungol e os Gospodar tiveram filhos entre si, e hoje eles são conhecidos quase que todos como Kislevites mesmo, é um povo só. Claro, ainda existem locais que mantêm a tradição do Zungol e existem locais que mantêm a tradição dos Gospodar bem forte como antigamente, mas em geral eles são hoje uma nação, uma coisa unida, a nação de Kislev. E essa região unida tem algumas peculiaridades. Por exemplo, algumas regiões ainda utilizam as antigas leis do Zungol, outras utilizam a lei dos Gospodar, eles ainda cultuam o deus Ursum dos ursos, eles não cultuam essa antiga viúva, isso é uma coisa exclusiva das donzelas da magia do gelo. Ainda existem as bruxas que também fazem algumas magias mais naturais, como alguns tipos de poções, curanderismo, essas coisas, mas em geral é uma região que tem a sua própria cultura bem única, com cavalaria pesada, cavalaria com ursos, magia de gelo, magias naturais e uma cultura própria, sim, que diferencia ela das outras comunidades dos seres humanos. Então é uma região bem interessante e uma facção legal, e na maioria deles a vida hoje é parecida com a vida no Império. Claro que com menos coisas acontecendo, porque no Império de vez em quando tem um príncipe diz que é o verdadeiro conde eleitor, dá uma guerra civil na região. Alguém falou que tal pessoa é um herege, vamos queimar a família inteira. No Império acontecem mais coisas. Kislev geralmente é uma região mais pacata, cidades menores e mais isoladas, até porque não tem comida em abundância nessa região. Eles costumam depender de comércio das regiões mais ao sul, mas em geral Kislev é interessante. E os Tsar tiveram várias inovações, alguns foram bons, outros foram ruins. O último, o pai da Catarina, ele gastou quase todo o tesouro de Kislev para comprar armas de fogo e otimizar todo o exército para um padrão moderno. Atualmente, eles também utilizam armas de fogo e eles são, assim, mesmo que o reino não seja tão rico quanto o Império, eles gastaram o que tinham e o que não tinham para otimizar e atualizar o exército com canhões e com mosquetes e com arquebuses, que é uma arma de fogo um pouquinho mais curta, para poder competir com as outras nações predominantes no mundo antigo. E um detalhe só que eu preciso falar é Kislev, até o Total War Warhammer, sempre foi algo de baixa fantasia. O que isso quer dizer? Baixa fantasia quer dizer existe magia, mas em geral as coisas são normais, assim, não é tipo absurdo. Quando veio o Total War Warhammer, eles decidiram, e o Age of Sigmar também, eles decidiram transformar Kislev numa coisa assim, tipo elevar o nível de magia em 100. Não precisava. Assim, como é que eu vou te explicar? Warhammer, o velho mundo, o charme dele é que existe magia, mas a magia não é a solução para todos os problemas. A magia em geral é bem perigosa, é muito rara. E depois que eles colocaram, dá um exemplo, a guarda do Tsar, que é uma unidade de elite,
todos eles utilizam armas mágicas. Isso não existe, cara. Não tem imunidade de humanos que utiliza arma mágica todo mundo. Não dá, não faz sentido. Tu pode dizer que o ataque deles faz o Frostbite ali de reduzir velocidade, mas a arma mágica é uma coisa raríssima, é uma coisa difícil, é uma coisa que leva às vezes décadas para aperfeiçoar, e uma unidade inteira de 100, 200 soldados com armas mágicas, todo mundo, não faz muito sentido. Assim, a única coisa dos seres humanos que compararia com isso é os Guardiões do Graal, que tipo são 12? Então não tem muito noção isso aí. E esse alta fantasia, esse exagero na magia, acaba estragando um pouquinho o que pra mim poderia ser uma das facções mais legais. Mas tem gente que gosta de alta fantasia, de invocar coisas e soltar gelo do céu. Então, se tu gosta, beleza. Mas, em geral, Kislev era uma coisa bem mais pé no chão. Não era tanta explosãozinha de gelo brilhante e arma mágica pra tudo quanto é lado. Mas é isso que eu queria trazer sobre a história até a atualidade aqui de Kislev. Eu não vou entrar na lore do fim do mundo de Kislev, porque ela é meio chata e tu sabe que no fim do mundo o mundo acaba, então a gente não segue essa lore aí. Mas é isso, vejo vocês na próxima, tudo de bom e estejam com Sigmar.